Bom dia, turminha do terceiro ano. A gente vai finalizar o capítulo 31 agora. Sim, eu estou com esse microfone esquisito aqui, porque, enfim, a gravação pelo fone não estava ficando tão legal. E eu consegui esse microfone aqui, o suporte dele eu ainda não consegui, mas quando eu conseguir o suporte vai ficar show. Vou colocar bem aqui assim, vai ficar, enfim. Mas enfim, turminha, vamos lá. Sem mais demora, vamos lá para página 20, ok? Que a gente vai falar um pouquinho aí da América anglo-saxônica, mas ela vai focar mais ali no caso, na América Latina e das relações dos Estados Unidos com os países da América Latina. Mas vamos dar início aí. Galera, a América anglo-saxônica, ela corresponde aí aos países aí da América do Norte. Pode-se dizer 99% deles, levando em consideração que só tem três ali: Canadá, Canadá, Estados Unidos e México. Na América anglo-saxônica, a diferença é que o México não faz parte da América anglo-saxônica, apenas os Estados Unidos e o Canadá. Nesse mapinha que a gente tem bem aí, a gente tem a mapinha da página 20, a gente tem a regionalização histórico-cultural, ou seja, ela visa aí as questões aí pelos povos que foi colonizado, para ficar mais fácil, assim, a gente tem aí o Canadá e os Estados Unidos como América anglo-saxônica, né, foi colonizado ali pelos povos saxões ali, europeus, e a América Latina. A América Latina aí já corresponde a todos os países do México aí para baixo, ou seja, do México à Argentina, passando pelo Caribe ali e todas as suas ilhas, beleza? Galerinha, a gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos ele tem uma grande presença aí, como a gente já viu isso aí, tanto na América do Norte como principalmente na América anglo-saxônica, já que só tem o Canadá ali, ok? O segundo parágrafo diz o seguinte: além dos laços bilaterais, Canadá e os Estados Unidos cooperam em fóruns multilaterais, incluindo os esforços internacionais de combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro. Os dois países pertencem a diversas organizações, como a ONU, a OTAN, a OMC, a OEA e o G7, ok? Os dois países, basicamente, eles fazem parte de todos esses grupos. São países bem desenvolvidos, eles têm o IDH bem elevado aí. Se eu não me engano, o IDH atualmente dos Estados Unidos está em volta aí do 0,922. O do Canadá está 0,930, se não me engano. O do Canadá é um pouquinho maior que o dos Estados Unidos mesmo, ok? Mas enfim, galera. Uh, América Latina. Turminha, após a doutrina Monroe, o Big D, que é a diplomacia do dólar, a estratégia adotada pelos Estados Unidos no relacionamento com a América Latina foi a chamada de política de boa vizinhança, implementada durante o governo Roosevelt, que ele durou de 1933 a 1945, basicamente ali no período da Segunda Guerra, ok? Em vez da prática intervencionista, adotou-se a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar. A industrialização de alguns países latinos foi estimulada pelo ZEWA, perdão, assim como o intercâmbio cultural, sempre favorecendo os interesses estadunidenses, ok? Turminha, essa frase ela vai repercutir bastante em, pode-se dizer assim, em todos os assuntos que a gente vai ver na relação das Américas. É justamente essa relação que os Estados Unidos têm com outros países, onde sempre acaba favorecendo os interesses estadunidenses, ok? Tominha, eu ia cochilando aqui, sim, estou de madrugada, porque sempre as gravações dão um erro durante o dia e agora os meus bebês estão dormindo ali. Isso quer dizer que eles não vão latir, não vão me atrapalhar. Pois é, estou caindo de sono, mas eu vou gravar essa aula.
Continuando, galera. Ah, um dos motivos dos Estados Unidos ter essa relação com a América Latina foi para se recuperar da crise de 1929. De todos os países ali que sofreram com a crise de 29, os Estados Unidos foi o que mais se abalou, justamente pelo fato da crise ter sido lá, ter sido a bolsa que quebrou foi Wall Street, ou seja, foi a bolsa de Nova York. Então, logicamente, ele sentiu o maior impacto da crise de 29. Mas essa relação que ele teve aí com os países da América Latina, principalmente, acabou favorecendo ele ali. Ou seja, ele tinha reservas, como se diz, reserva de suprimentos, de matéria-prima ali para suas indústrias, sem falar nas relações comerciais, compra e venda de produtos ali. E isso acabou fazendo com que a economia americana ela pudesse voltar a crescer, ok? Galerinha, vamos começar a falar agora de umas questões bem, digamos assim, bem controversas, não controversas, eu vou dizer assim, bem ideológicas, porque sempre tem gente que defende, sempre tem gente que é a favor, sempre tem gente que é contra, que é aí a questão de Cuba, Venezuela, Haiti, Cuba, Venezuela e Haiti, que por coincidência ou não, são países de ideologia socialistas beirando aí o comunismo, ok? A professora Venezuela é comunista? Não, galera, não é comunista, é socialista, ok? Tem uma política socialista lá. Assim como Cuba também. Cuba não é um país comunista. Cuba é um país que tem uma política socialista. Muitos falam que é comunista, mas não chega a ser um comunismo, digamos assim, um comunismo raiz, ok? Gente, eu segurando esse microfone aqui, eu tô me sentindo. Sabe quando você tá na igreja, recebe a oportunidade, aí você fica com o microfonezinho, enfim. É, é estranho. Mas eu vou me acostumar. Até eu pegar, né, o suporte que eu esqueci. Mas enfim, galera, vamos lá. Vou focar nos pontos importantes aí da, de cada um desses temas, ok? Para não prolongar muito e tentar ser direto. Eu sei que uma aula, que uma videoaula, ela é cansativa. Eu acho que ela chega a ser até mais cansativa que uma aula presencial, que uma aula online, ok? Mas vamos nessa, vou tentar resumir aí sem perder nada importante, ok? Página 21, galera. Cuba. Cuba foi o país responsável pelos maiores reveses da influência política estadunidense na América. Galera, um dos países assim que pode ser bateu de frente ali com, com os Estados Unidos foi Cuba. Em 1959 teve a Grande Revolução Cubana, que acabou colocando Fidel Castro ali no poder, colocando Fidel Castro ali no comando do país, com o governo comunista. Professor, mas falou que é comunista. Galera, quando você começa a ver o comunismo raiz mesmo, vocês vão ver que tem uma diferençazinha ali e ele está mais próximo do socialismo. Principalmente nos tempos atuais, que ele já está com uma relação mais próxima aí dos Estados Unidos, ok? Mas enfim, a poucas milhas da Flórida, ok? Depois, em 1961, a Operação Mangusto, episódio que ficou conhecido como a tentativa de invasão da Baía dos Porcos pelo Zewa, fracassou no objetivo de tomar o poder em Cuba. Turminha, essas questões aí acabaram fazendo com que é, a Cuba ela acabasse tendo uma relação. é, Na verdade, não foi exatamente que isso levou com que ela tivesse uma relação mais estreita com a União Soviética. Na verdade, é porque, tipo assim, os Estados Unidos, né? Como essa operação Mangusto aí não deu certo, o que os Estados Unidos fez? Embargo econômico.
ele colocou um embargo econômico ali em 1962. Então, os países não podiam mais ter, basicamente, relações comerciais com Cuba. Cuba praticamente ficou ali à mercê dela mesma. Aí foi onde a União Soviética, com toda a sua esperteza, lembrando que tudo estava no contexto da Guerra Fria, ok? Tava aquele embate ali, tava aquela disputa ideológica ali entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E, digamos assim, que do lado no Ocidente, basicamente, pode-se dizer que quase 100% dos países era tudo capitalista. E aí, beleza, os países socialistas estavam mais ali pro lado oriental. Cara, a União Soviética não pensou duas vezes. Vamos se aproximar ali de Cuba. Beleza. Isso gerou alguns problemas aí que, como se diz, ah, teve até aquela questão da crise dos mísseis ali. Na verdade, a crise dos mísseis foi um dos motivos aí da Operação Mangusto. Enfim, tem toda uma reviravolta, tem toda um contexto histórico ali entre Cuba e Estados Unidos, ok? E aí ela sofreu esse embargo econômico aí em 1962, mas a partir dos anos 2000, os Estados Unidos começou a fazer uma pequena flexibilização na relação com Cuba, ou seja, começou a quebrar um pouquinho aí começou a quebrar um pouquinho o gelo ali, então eles estavam com relações comerciais mais próximas, não relações comerciais, eles estavam com voos, perdão, voos ali, o número de voos entre os dois países melhorou, os dois países estavam ficando um pouquinho mais próximos. Mas o texto, ele ressalta, esse livro, creio eu que ele é de 2019, se eu não me engano, porque ele ressalta algo ali que, no caso, a eleição do Trump. Ah, Vou ler o último parágrafo aí para vocês. Em 2016, houve nova reaproximação para retomar suas relações diplomáticas e abrir embaixadas nos respectivos territórios. O embargo econômico imposto à ilha ainda vigora e só pode ser extinto com a aprovação do Congresso dos Estados Unidos. Esses avanços podem sofrer um retrocesso com o presidente eleito dos Estados Unidos em 2016, Donald Trump. Ou seja, desde daí o Trump já está quase saindo já, porque ou já está quase tá vai ter outra eleição aí, né? Então o Trump já está, ou ele vai ficar mais 4 anos aí, ou então ele pode perder essa eleição, ok? Turminha, vamos lá para a página, assim, a página 22, página 23. Basicamente, ela é um texto bem grande aí para refletir, que no caso fala da relação aí entre Cuba e Estados Unidos, da relação com Obama, como Obama se posicionou, enfim, toda essa questão aí, mas não chega a ser tão importante. Mas eu peço que vocês leiam com atenção esse texto, ok? Quando vocês tiverem um tempinho, não tiver nada para fazer, podem ler esse textinho aí com atenção, que vocês não vão perder nada não, ok? Turminha, a Venezuela. Galera, a Venezuela ela tinha uma relação até boa ali com os Estados Unidos a partir de 1920. E essa relação ela perdurou durante longos anos. Perdão, mas não vamos esquecer daquele interessezinho dos Estados Unidos. Para só que interesse, galera. Logo no primeiro parágrafo ali, vocês vão ver que os Estados Unidos ele estava com interesse, ele era no petróleo da Venezuela. Só para vocês terem ideia. Com a eleição de Hugo Chávez em 1998, a Venezuela tomou decisões visando romper a intensa dependência com os Estados Unidos. Houve uma reorientação na política externa em direção à América do Sul. Além disso, ocorreu o desenvolvimento da infraestrutura e diversificação da economia agrícola e industrial. Dessa forma, foi estremecida a relação com os Estados Unidos, que objetivavam garantir o acesso às fontes de energia
próximas e até então seguras. Ou seja, os Estados Unidos sempre estavam com olho grande ali nas jazidas de petróleo da Venezuela. Por isso que eu falo que os Estados Unidos ele sempre está com interesse em alguma. Se tiver petróleo em algum lugar, os Estados Unidos está de olho ali, ok? Turminha, ah, teve muitos congressos onde a Venezuela participou, os Estados Unidos também estava. E eu lembro que o Hugo Chávez ele sempre soltava uma piadinha ali antes de, por exemplo, se os Estados Unidos falasse, depois ele chegasse lá para falar, ele sempre soltava uma piadinha. Teve até um episódio que ele foi falar e o presidente, eu não sei se era o Obama ou se era o Bush, acho que era o Bush. Ele, assim que o presidente saiu, ele chegou lá. Quando ele chegou no microfone, ele disse que ali estava com um cheirinho de enxofre ali, fazendo, enfim, uma referência, comparando, no caso, o presidente dos Estados Unidos ao o carinha lá de baixo. Enfim, turminha, de qualquer forma, a partir de 1998, as relações entre Estados Unidos e Venezuela ficaram bem estremecidas, ok? Galera, eu peço que vocês grifem aí o quarto parágrafo. É muito importante esse parágrafo aí, ok? As relações entre os países permaneceram problemáticas. Estados Unidos e Venezuela não possuem embaixadores em seus países desde 2010. Em 2013, o presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, gente, esses dias no aula eu tava falando não sei o que de Hugo Chávez e eu comecei a falar que o Hugo Chávez estava, como se diz, era o presidente ainda da Venezuela. Depois foi que eu vim me tocar que, pô, velho, o Hugo Chávez tá, enfim, já foi há muito tempo aí. E eu não sei o que que foi que deu na minha cabeça que eu comecei. Eu acho que é porque, acho que era de uma pesquisa que eu tava fazendo sobre Hugo Chaves. Eu sei que eu comecei a dar aula e comecei a falar no Hugo Chaves como se ele ainda estivesse no poder, mas na verdade é Nicolás Maduro que está no poder, ok? Nicolás Maduro expulsou diplomatas estadunidenses e o país respondeu expulsando dois diplomatas venezuelanos. Em 2015, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou um decreto indicando a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional. Eu acho que foi, eu esqueci o ano que foi, mas antes dessa crise aí na Venezuela, a Venezuela estava com a economia bem diversificada, estava com a economia de certa forma até forte, né, pela diversificação de produção ali e também pelas produção de petróleo, de formas que ela comprou, se não me engano, dois jatos da Rússia, para vocês terem ideia, dois supersônicos da Rússia. E isso acabou preocupando ali os Estados Unidos, o que ajudou aí ao presidente Obama ele assinar esse decreto aí, considerando a Venezuela uma uma ameaça à segurança nacional, levando em consideração que os presidentes da Venezuela ali, tanto Hugo Chávez quanto Nicolás Maduro, sempre soltam farpas ali em relação ao poderio americano. Turminha, o Haiti, ele tem uma grande instabilidade política, ok? Desde a década de 1990. Sempre teve várias ditaduras ali. Em 1990 aí, teve uma eleição livre aí, onde eles elegeram o presidente Jean-Bertrand Aristide. Só que o governo do Aristide não durou muito. Em 1990 teve um golpe militar e Aristide foi derrubado. Só que depois de algum tempo, né, uh, ele se exilou nos Estados Unidos ali e a partir de então foi imposto um forte embargo econômico ao Haiti, principalmente pelos Estados Unidos, ok? Geralmente os Estados Unidos eles fazem embargo econômico, não concordou com ele, fez alguma coisinha lá, Estados Unidos mete embargo econômico. De qualquer forma, em 1944, Aristide foi colocado novamente no poder com o apoio das tropas da ONU liderada pelos Estados Unidos. Em 2004, no entanto, novamente o Aristide foi retirado do poder,
dessa vez por tropas estadunidenses. Galera, os Estados Unidos, se uma coisa não estiver andando como ele quer ali, ele acaba interferindo ali para que tudo vire a favor dele, ok? Mas enfim, para ajudar a estabelecer a ordem, foram mantidos soldados da missão das Nações Unidas para a estabilização da paz, o MINUSTAH, é, enfim, eu não sou bom em inglês não, ok? Liderada pelo Brasil. Em 2010, o país passou por um terremoto devastador que arrasou a capital Porto Príncipe e agravou a situação de miséria e de desestruturação política ali, ok? Turminha, a gente não pode esquecer que o Haiti ele sempre foi um país muito pobre e devido às questões políticas ali que não são boas, essa instabilidade política acaba agravando isso e ainda ela está numa área ali de grandes fracões. Então é um país assim onde vive uma situação precária ali e ainda com essa os capacetes azuis no caso do Brasil, eles estão lá fazendo uma missão ali para manter a ordem ali no país, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. O país ele ainda tá bem fraco em muitas questões, ok? Galerinha, espero que eu não esteja indo muito rápido, espero que esteja dando para acompanhar, ok? Mas a gente já está encerrando, falta só, é, pode-se dizer 4 slides, mas são bem poucos. Turminha, a Rússia na nova ordem mundial. Galera, a gente tem que lembrar aí que no contexto ali da Guerra Fria, a Rússia e Estados Unidos, eles sempre estavam ali buscando influências ali, tanto nos países do mundo aí, principalmente na Europa ali, tanto na Europa Oriental, a União Soviética tinha seu domínio ali, na Europa Ocidental os Estados Unidos estavam com seu domínio ali. Mas em 1991, com o fim da União Soviética, a Rússia ela perdeu um pouquinho de destaque, ela perdeu um pouquinho de força. Então, a Rússia ela quer restabelecer. A Rússia cresceu economicamente, tá? Ela não ficou totalmente lá embaixo devido ao histórico ali de domínio dela, acúmulo de capital. Ela conseguiu se restabelecer de uma forma até que colocou ela no BRICS, ok? E ela busca ainda relações econômicas aí com alguns países e ela também busca domínio territorial ainda. Ela quer restabelecer o seu poder e acaba gerando alguns conflitos, como é o caso da Crimeia, ok? Que gerou uma relação bem conflituosa. Turminha, a Crimeia configura-se como uma região autônoma da Ucrânia. Por ela passam gasodutos que levam gás natural russo até a Europa. Desde que o presidente ucraniano Viktor, e o nomezinho aí, desistiu de um acordo de livre comércio com a União Europeia e passou a estreitar os laços com a Rússia, o ambiente de conflito acabou se formando ali na região, ok? Turminha, é uma região que ela tem uma grande instabilidade política. E adivinha quem vai aparecer por lá, galera, no meio desse conflito? É os Estados Unidos. Justamente, tá lá do outro lado do mundo, onde é que tá os Estados Unidos, tá lá, dizendo que quer apaziguar, mas vocês viram que eu falei que lá é uma rota de um gasoduto, né? Aí você entende porque os Estados Unidos quer estar lá também, né? Enfim. Galera, devido a essa aproximação aí do presidente ucraniano aí com a União Soviética, gerou muitos conflitos ali, muitos protestos. E uma das medidas adotadas aí pelo presidente em questão foi uma onda de violência muito grande contra esses manifestantes e tal, sobre esse povo que estava sendo contra, o que gerou a destituição dele. Ele acabou sendo tirado do cargo aí em 2014, ok? Ah, galera, com os conflitos, o governo russo optou por enviar suas tropas à região, mesmo com os Zewas e outros países,
posicionando-se a favor da Ucrânia ali. Ou seja, os Estados Unidos novamente estava lá colocando seu dedinho onde ele não foi chamado. Mas outros países também estavam, tá? Principalmente países europeus ali, porque eles têm muito interesse nessa área aí, que é uma área que tem forte gasodutos aí, ok? Após a anexação da Crimeia, assim, em 2014 teve eu esquecendo, perdão, galera, teve um referendo. Nesse referendo aí, 95% dos eleitores votaram pela separação da Ucrânia e anexação à Rússia, ou seja, a Crimeia queria ser anexada à Rússia, ok? Como resposta, o governo de Moscou declarou que consideraria a Crimeia como parte do território russo. Porque basicamente o presidente da Ucrânia parece que ele não estava aceitando muito bem essa saída. E muitas sanções aí depois dessa anexão aí da Crimeia ao território russo, é, a Rússia ela sofreu muitas sanções aí impostas principalmente pelos Estados Unidos. Ah, ela foi afastada aí do G8. Além do afastamento do G8 e de sanções de altos funcionários russos e ucranianos, os EUAs proibiram indivíduos ou empresas estadunidenses de fazer negócios com a Rússia. A União Europeia proibiu a compra de produtos do país, os investimentos e as exportações europeias de alta tecnologia. A situação atual é ainda preocupante com a crescente tensão perto da fronteira administrativa entre Crimeia e Ucrânia. O governo ucraniano continua considerando a Crimeia como um território nacional, mas a Rússia não demonstra inclinação para discutir o impasse. Como eu falei, a Rússia ela se apoderou do território devido a boa parte da população querer, né, essa anexão. Só que a Ucrânia ela não está levando isso numa boa, ok? Turminha, os conflitos na Síria. Os conflitos na Síria começaram com a onda de protestos contra contra governos ditatoriais em 2011. Esses eventos foram conhecidos como a Primavera Árabe. As manifestações cresceram e deram origem a uma guerra civil no país. Em meio à batalha entre forças leais ao presidente Bashar al-Assad, os oposicionistas e a ameaça de militantes do Estado Islâmico, mais de 11 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas e mais de 300 mil morreram. Aí onde entra aquela questão dos refugiados na Europa, tem todo esse contexto aí que perdura até hoje, ok? Galera, ali no caso da Síria, o país basicamente ele tem o apoio da Rússia e dos Estados Unidos contra as forças terroristas, ok? Contra o Estado Islâmico. Mas cada um dá um apoio diferente ali. Um exemplo, no conflito, os Estados Unidos e Rússia são contra o Estado Islâmico, mas cada país coopera em lados diferentes. Enquanto o governo russo apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, as forças ocidentais dão suporte a grupos rebeldes locais. Então isso já gera uma tensão ali, porque os grupos rebeldes eles são contra o presidente, mas também eles são contra o Estado Islâmico. Já o presidente ele vai contra o Estado Islâmico e vai contra esses grupos rebeldes aí. Então tem uma série de, como se diz, de questões delicadas aí. Por exemplo, os Estados Unidos ele ataca o Estado Islâmico e ele acabou matando um civil ali a favor do governo. Então sempre tem esses conflitos aí, sempre tem essas questões delicadas aí nesses conflitos aí na Síria, ok? Vladimir Putin, atual presidente russo, anunciou no fim de 2016 um acordo de cessar-fogo entre o regime sírio e os rebeldes armados. Na ocasião, Putin anunciou também a diminuição da presença militar russa na Síria, ok? Ele realmente diminuiu a presença militar ali, só que não foi muito, ainda tem uma grande parcela ali de soldados russos no território. Galerinha, eu deixo aí a atividade da página 27 aí para vocês, ok? E para finalizar, só vou dar uma pincelada aí sobre o mundo organizado em grupos, ok? Turminha,
Na, isso, a atividade da página 27. Agora a gente vai falar sobre o mundo organizado em grupos. Turminha, a nova ordem mundial. Teve muitas crises ali, teve crises no sistema capitalista, crises no sistema socialistas. Então, o mundo ele acabou até com o quesito da globalização, né? Que uma economia acaba dependendo da outra, um país acaba dependendo do outro, tanto pelas relações comerciais como relações políticas, questões culturais também. Isso facilitou com que o mundo ele acabasse se agrupando, fazendo vários blocos ali. Um exemplo disso, Mercosul, União Soviética, ó, se foi justamente por isso. Mercosul, União Europeia, o NAFTA, blocos econômicos aí em todo o mundo. Galera, de vez em quando eu acabo deixando o microfone um pouquinho afastado, isso pode prejudicar um pouquinho o áudio, ok? Mas, desculpa. Enfim, uh, eles têm o objetivo de não deixar a economia desses locais caírem, ok? Eles têm o objetivo de deixar a economia ali mais estabilizada, ou seja, manter ali pactos comerciais, mercados comuns, aliviar taxas alfandegárias, aliviar impostos, para que os países possam ter relações comerciais mais seguras e não fique apenas ali como é que eu posso dizer, vulnerável economicamente ali, devido, sei lá, um país vai vender bem mais barato que ele, então um país deixa de comprar dele, ele acaba ficando no prejuízo. Então eles fazem esses grupos aí para ter relações econômicas ali que acabe ajudando todos os países, ok? Um exemplo disso, galera, é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne árabes, africanos e sul-americanos aí. Vocês podem observar aí no mapinha que tem, dizendo aí esses países aí que pertencem à OPEP. Justamente porque eles têm em comum a exportação de petróleo. Então eles fizeram meio que um bloco, eles fizeram um grupinho para eles poderem tabelar taxas de petróleo, preço do barril, relações, questões ambientais, tudo aquilo que tem a ver com petróleo ali, eles acabam decidindo ali em conjunto, ok? Galerinha, as economias crescentes em todo o mundo. Uh, o mundo ele não é mais bipolar, ele agora é multipolar, tem várias. Antigamente era os Estados Unidos e União Soviética aí dominando a economia mundial. Depois, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ele tomou posse ali, né? Ele acabou se tornando o principal país, mas as outras economias como China, Japão, entre outras, começaram a crescer bastante. Então começou a surgir pequenos grupos aí que acabaram dominando aí, que acabaram diversificando a economia mundial. Como o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também tem o G20 aí, que tem Argentina, México, Turquia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Malásia e Austrália. Enfim, é uma infinidade de países aí. E falando do G20, o G20 ele foi criado ali ele foi criado em 1999 e ele tem. Como é que eu posso dizer para vocês ali sobre a. Ele é formado por 19 das maiores economias do mundo, ok? Levando em consideração, se tratando de países mesmo, e a União Europeia. A União Europeia ela entrou como um bloco ali, ok? Então ela tem o G20 ele tem um grande poder econômico aí e ele ajuda a elevar o PIB mundial. E tem mais 12 países emergentes. O grupo atua como um fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais, no qual as economias avançadas e as emergentes buscam fortalecer a economia mundial, proporcionando estabilidade financeira no mercado global. Em outubro de 2008, ocorreu em Washington a primeira reunião extraordinária do Fórum, pouco tempo depois do decreto de falência do banco estadunidense Lehman Brothers,
Pela primeira vez, reuniram-se não apenas os ministros de finanças dos países membros do G20, mas respectivos chefes de estados ou de governo, e que representou uma mudança significativa, esse nome aí, no seu papel. Lembrando, galera, que isso tudo aconteceu no contexto da crise de 2008, da crise imobiliária de 2008, ok? Desde então, o grupo ganhou grande importância nas decisões econômicas mundiais, que até pouco tempo era restrito ao G7 ou G8, quando a Rússia fazia parte dele, ok? Que aí saiu, enfim, é G7 agora. Uh, as nações emergentes vêm aumentando a participação nas decisões econômicas mundiais e ampliam gradualmente sua influência sobre governança global. Além disso, países desenvolvidos que não pertencem ao G7, como a Austrália, intensificam a pressão para serem incluídos nos processos de decisões. Ou seja, um país ele pertence aos processos de decisões ali, isso ajuda ele a, digamos assim, em assuntos ali econômicos, ele sempre puxar um pouquinho para o lado dele também. Ele sempre colocar o ponto de vista dele, o ponto de vista ali, o ponto de vista econômico e político dele, para que ele não seja prejudicado devido às outras ações. Seria basicamente uma votação na sala, onde alguns alunos não poderiam votar, mas eles ficariam vulneráveis às decisões que a sala iria tomar. Então, esses alunos ficariam tentando buscar um espaço ali, um local de fala e ter uma oportunidade de expressar a opinião deles para que eles não saíssem ali simplesmente sem votar, sem nada, e simplesmente a decisão que fosse tomada eles acatarem, ok? Então eles fizeram isso justamente, a Austrália lá tenta justamente ter uma participação para ela poder opinar ali e também se garantir manter a sua economia de certa forma mais estável. Turminha, observe o mapa aí da página 30 e vocês vão ver os países membros do G20 e os países convidados. A Austrália não foi convidada, enfim. O que a gente tinha para hoje, galera, era isso. Já tá bem extenso, 37 minutos de aula. Esse vídeo ficou bem cansativo, tenho certeza. Mas podem ir assistindo ele aos poucos aí, pelo final de semana. Enfim, ele vai estar disponível para vocês durante uma semana aí, ok? Então fiquem bem, galera. Eu deixo a atividade também da página 31. Então, a atividade da página 27 e página 31 aí para vocês, ok? Então, até mais, turminha. Bom final de semana.